Então tá, boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso bate-papo. Começando nosso bate-papo, já é o segundo da editora. A editora promove hoje com o tema Patrimônio Ameaçado. O que mudou com a extinção das fundações estaduais? Nossos convidados aqui presentes são a química Vera Maria da Costa Dias, mestre em agronomia, mestre em ciências analíticas e doutora em ciências. Ela é pesquisadora da Cientec, na sua origem, né? Hoje na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. A bióloga Aline Barcelos Prates dos Santos, pós-graduada em entomologia, é uma das curadoras da coleção de insetos do Museu de Ciências Naturais, vinculada antes à Fundação Zoobotânica, hoje à Secretaria do Meio Ambiente. Temos o radialista Domício Grilo, apresentador da TVE e da Rádio FM Cultura. Hoje, por enquanto, está só apresentando o programa na TVE. E é também delegado sindical nas duas emissoras. Temos o advogado Antônio Scosteg Castro, representante dos sindicatos radialistas na Frente Jurídica em Defesa das Fundações. Temos também presente o engenheiro agrônomo Leonardo Perol, mestre em fitotecnia, doutor em desenvolvimento rural e atual reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Presente o jornalista Elmar Gomes, repórter, editor e diretor de jornais, revistas e livros. O Elmar acompanha certamente há mais de 50 anos o trabalho das fundações. E eu serei o mediador e o Andres Vinci é o nosso facilitador, quem opera a live. E, embora não estejam presentes aqui todos os representantes das fundações, acredito que nós podemos contemplar o interesse de todos, né? Eu gostaria de fazer uma breve, bem breve introdução mesmo, para resgatar alguns fatos, bem rápido. A intenção de extinguir as fundações estaduais tornou-se pública já no primeiro ano do governo Sartori, no dia 6 de agosto de 2015. Envolvia apenas 4 instituições. Dessas, a Fundergs, de Esporte e Lazer, foi extinta. Zoobotânica, FEPAGRO e FEPES escaparam dessa primeira ação, mas entraram num outro projeto de lei, junto com outras 5 fundações, a Cultural Piratini, a de Planejamento Metropolitano e Regional, a Metroplan, a de Economia e Estatística, a FEE, a de Desenvolvimento e Recursos Humanos, FDRH, a de Ciência e Tecnologia, Cientec, além de autarquias e fundações, né, e companhias. Os deputados autorizaram, em dezembro de 2016, a extinção e a demissão de todos os servidores que o executivo entendia que não tinham estabilidade, né? E o governo sancionou o projeto de demissão em janeiro de 2017. Então, para nos situar sobre a questão jurídica, eu peço licença aos presentes para convidar o Antônio para nos situar um pouco da situação jurídica das fundações e dos servidores. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos companheiros da nossa mesa virtual e a todos e todas que nos acompanham. Como colocasses aí nessa breve introdução, vai fazer praticamente 4 anos que nós estamos nessa luta, né? Desde dezembro de 2016, da aprovação da lei que autorizava a extinção das fundações e a demissão dos funcionários. Nós, desde aquele primeiro momento, nós criamos algo que foi, mesmo eu tendo quase 40 anos de profissão, foi algo inovador e muito interessante à época.
nós criamos a Frente Jurídica de Defesa das Fundações, nós reunimos 6 sindicatos e 6 assessorias jurídicas diferentes, né? E desde então começamos a trabalhar conjuntamente, desenvolvendo teses, propondo ações de uma forma coordenada, combinada, pensada coletivamente nesses grupos. E conseguimos, evidentemente, estabelecer uma batalha jurídica que não permitiu ao Estado de atingir plenamente todos os objetivos que ele queria. Naquela época, pouco depois da aprovação da legislação, teve uma famosa entrevista do secretário Carlos Búrigo, num jornal da capital, em que ele dizia que as fundações seriam extintas, todos os funcionários seriam imediatamente demitidos e que não haveria a continuidade dos serviços, que o Estado tinha que se concentrar em educação, saúde, segurança e todo o mais, que incluía todas as funções exercidas por essas fundações, tinham que ser ou descartadas ou passadas pura e simplesmente para a iniciativa privada. Nenhuma coisa nem outra aconteceram. Série de iniciativas jurídicas, mas iniciativas políticas de discussão social, nós conseguimos primeiro manter o emprego da maior parte dos funcionários. Houve funcionários demitidos, mas foram minoritários. Teve outros que saíram por sua vontade, porque existiam PDVs nesse período também, e os PDVs aqueles que desejavam, que já tinham opção. Nós conseguimos evitar a demissão da grande maioria dos servidores e, inclusive, terminamos por conseguir um acordo na justiça, devido à quantidade de ações e à fortaleza dessas ações. Temos um acordo na justiça que diz que o Estado só irá poder demitir caso ele vença esses processos na última instância, no Supremo Tribunal Federal, o que dá uma certa folga, um certo fôlego para fazer as discussões. Nós também entramos com ações relativas a praticamente todas as fundações e empresas, também empresas, daí debatendo a extinção das fundações em si e a manutenção dos serviços públicos. Essa eu acho que é a grande novidade de um tempo para cá, não é tanto a questão jurídica, mas o fato é que essa imensa batalha jurídica e todos os contatos que se fez, acho que aumentaram na opinião pública do Rio Grande do Sul a compreensão de que essas fundações até poderiam desaparecer, mas que os seus serviços públicos tinham que ser mantidos e que, portanto, o seu patrimônio, as suas funções e os seus funcionários teriam que ir para algum outro lugar, um outro lugar que fosse apropriado para a manutenção dos serviços públicos. Eu acho que a grande batalha que nós estamos vencendo nesse período de quase 4 anos é a disputa, mas até poderiam desaparecer, mas que os seus serviços públicos tinham que ser mantidos e que, portanto, o seu patrimônio, as suas funções e os seus funcionários teriam que ir para algum outro lugar, um outro lugar que fosse apropriado para a manutenção dos serviços públicos. Eu acho que a grande batalha que nós estamos vencendo são serviços públicos de quase 4 anos, de alta complexidade, poderiam desaparecer, mas que são executados por funcionários habilitados para tanto. Eu acho que ainda é uma luta que está ainda em continuidade. No atual governo, nós encontramos alguma receptividade que não tinha no governo Sartori, mas no atual governo existe alguma receptividade para discutir um local para o cabimento dessas fundações, um local, maneiras de continuar executando esses serviços. Aqui está um dos nossos convidados, poderá falar, o doutor Leonardo, reitor da UERGS, tem sido um ativo partícipe das discussões de para onde podemos levar as fundações e seus funcionários para continuarem exercendo com qualidade. Mas o governo tem suas limitações,
não é? Inclusive, tanto políticas como orçamentárias. Todos sabemos que a situação financeira do Estado, de fato, não é boa, mas o governo não consegue contar nem sequer com a sua base, né? Recentemente, o governo apresentou uma reforma tributária, né, para alterar o financiamento do Estado, e a reforma tributária afundou não por causa da oposição, mas afundou porque a base do governo, né, se recusou a discutir e abandonou o governador pendurado no pincel, o que mostra lá a incapacidade do próprio governo de dialogar com a sua base para encontrar alguma solução para o financiamento do Estado, que evidentemente está vinculado com a questão de nós conseguirmos manter os serviços públicos prestados por aquelas fundações. Então, para encerrar, não me alongar muito, é uma batalha jurídica que está em andamento há quase 4 anos, né? Embora não possamos apresentar grandes vitórias, nós podemos dizer que impedimos a derrota total e conseguimos, né, manter vivo, né, na sociedade gaúcha o desejo de que esses serviços públicos continuem sendo prestados. Antônio, depois a gente retoma um pouco contigo, se tu conseguir, se possível, tá? Eu queria que a Aline nos falasse um pouco sobre a Fundação Zoobotânica, os serviços prestados pelo Museu de Ciências Naturais, Jardim Botânico de Porto Alegre, Parque Zoológico. Eles foram ao Tribunal de Justiça em setembro de 2018, determinou a transferência do patrimônio e das atividades dessas 3 instituições para a SEMA, né? E todos sabem que a administração direta é mais engessada, né? Então, eu queria ouvir da Aline como é que houve prejuízos ao trabalho dos pesquisadores, dos biólogos, dos técnicos no museu, principalmente, né, que é a sua origem, e isso levando em conta que é um novo governo, né? Novas diretrizes. Como é que está a situação, Aline? Está sem microfone. Aline, teu microfone está fechado. Tem que abrir o microfone, Aline. Não. Agora sim. Boa noite, desculpem. Bom, eu acho que uma qualidade que os funcionários da antiga Fundação Zoobotânica têm, eu acredito que é resiliência, né? A gente teve, durante esse período todo, muita garra e mantivemos muitas, ou quase todas, as nossas atividades de pesquisa. Fizemos um esforço muito grande nesse período todo. Por iniciativa dos próprios funcionários, a gente conseguiu manter boa parte das atividades, né? Temos que lembrar também que o Ministério Público obrigou em um acordo remotamente, né, para os alunos, e a gente teve esse sopro, digamos assim, de otimismo, de energia positiva, né, com a vinda dessa primeira turma de estudantes, né? Para quem não conhece, né, não sabia, a Fundação Zoobotânica é constituída pelo Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, pelo Jardim Botânico de Porto Alegre e pelo Museu de Ciências Naturais, cujo endereço é no próprio Jardim Botânico, né? O zoológico foi feita uma tentativa de concessão, né? Acho que o próprio Kleber está mais informado do que eu mesma sobre isso. Não houve interessados num primeiro momento. Os nossos colegas do zoológico são os que mais preocupam, né, em relação à situação deles. Os funcionários do Jardim Botânico e do museu também passaram por um departamento, né, o Departamento de Biodiversidade, né, uma criada, então, divisão de pesquisa e manutenção de coleções científicas, né.
Então, a gente está dentro dessa divisão, dentro do Departamento de Biodiversidade, o DBio, da SEMA. Eu acredito que, em termos de funções, a gente mantém as mesmas, a gente continua servindo a secretaria da mesma forma que antes, em termos de elaboração de laudos, de participação em comitês, em planos de manejo de unidades de conservação, na elaboração, por exemplo, da lista das espécies da fauna ameaçadas de extinção. Então, vários colegas continuam, como antes, atuando nessa frente, né? Então, o nosso trabalho, a gente continua oferecendo a nossa expertise, né, nesses assuntos para a SEMA. Os trabalhos de pesquisa com um pouco mais de dificuldade por conta dessas questões de financiamento, né? Recentemente, a gente teve uma péssima notícia, um exemplo de como essa passagem para a administração direta pode prejudicar o andamento da pesquisa, que a gente tinha 26 bolsistas de iniciação científica. Essas são estudantes de graduação de várias unidades, né, instituições de ensino do Estado, que vinham fazer treinamento e iniciação científica em ciências biológicas, tanto no Jardim Botânico quanto no museu. E esse ano, por conta dessa questão de passar de Fundação Zoobotânica para a SEMA, e também, aliado a isso, a questão de falta de verbas, né, diminuição de verbas do CNPq, a gente perdeu todas as 26 cotas. Então, os 26 estudantes perderam suas bolsas de C. Nós perdemos muito do nosso apoio, nossa ajuda que esses próprios estudantes proporcionavam, né? Realmente foi um embate, né? Porque sem dúvida Oi, fala, Kleber. Só deixa eu pedir para o pessoal fechar o microfone para não dar microfonia. O pessoal está falando. Aline, eu me lembro que houve uma série de pesquisas sobre a possibilidade de transferência para a iniciativa privada de alguns trabalhos, e tu citaste aí a produção da lista de espécies ameaçadas, né? E tem um cálculo aqui que eu gostaria de citar, e o custo pela Fundação Zoobotânica era de R$150 mil, e o custo pela iniciativa privada sairia a mais de R$4.670.000 para a produção das listas de espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. É só um exemplo, né? Este é um exemplo. É difícil para nós, para a gente entender que economia é essa que é alegada, né? Hoje nós somos menos de 100 funcionários na Fundação Zoobotânica, né? Em 2017, até eu peguei esses dados com o Marco, meu colega, né? Em 2017, a gente computava cerca de 200 funcionários. Hoje, por conta de desligamentos, aposentadorias, né? Pessoas que se sentiram desmotivadas e foram procurar outras oportunidades, né? Ficaram inseguras com essa situação de vínculo empregatício, né? Então, pelo próprio plano de emissão voluntária, que muita gente aderiu, a gente tem menos de 100 funcionários hoje, né? Então, eu fico imaginando que impacto financeiro é esse alegado, né, pela instituição, pelo governo. E, Kleber, por exemplo, a elaboração de lista de espécies ameaçadas é uma obrigação, né, do Estado. Então, assim, isso é só um exemplo, né, da diferença do que vai se gastar, né, e, inclusive, com qualidade até duvidosa, digamos assim, dependendo de quem for contratado, né. Tá bem, Aline, vamos ouvir, vamos passar o chapéu. Vamos, desculpa aí por monopolizar. Não, tá ótimo. A gente quer ouvir o Domício agora,
O Domício trabalha na Fundação Cultural Piratini e ela não está extinta. Uma liminar do TRF4 de 2018 impediu o governo de promover o arquivamento, né, o fechamento do CNPJ da Fundação Piratini. E, mesmo assim, o governo passou a TVE FM Cultura para a Diretoria de Radiodifusão e Audiovisual, vinculada à Secretaria de Comunicação do Estado. Então, nós queríamos ouvir o Domício, saber como é que está a situação da TVE e da FM Cultura. Boa tarde, Domício. Está com o microfone Liga o ligado? microfone. Domício? Tem que ligar o microfone. Deu. Aí. Mas ele Tudo bom? Deu uma parada ali na hora. Tudo bom, Domício? Tá. Agora sim. Agora foi, né? Foi. Uma Estamos ouvindo. Olha aqui, estava trocar a configuração. Boa noite a todos. Boa tarde, bom começo de noite, né? Como eu falei, e vocês obviamente não escutaram porque o microfone estava desligado, o Castro também está aqui, é uma pessoa que pode nos ajudar nessa questão jurídica desse imbróglio, né, que o governo fez com a TVE, né, não com a TVE e a FM Cultura, com as duas emissoras do Estado, porque a gente está realmente nessa situação que o Kleber mencionou. A gente ainda existe um CNPJ, inclusive a gente ficamos os funcionários, né, com dois vínculos em um determinado momento, com o Estado, um vínculo com a Fundação, um vínculo com o Estado. Depois a gente ficou com um terceiro vínculo, que foi um vínculo, agora que a gente permanece agora com o Estado ligado à SECOM. E a gente está atuando diretamente com a SECOM, né? E a gente tem uma situação muito parecida com a Fundação Zoobotânica, que é a dificuldade, né, de realizar o nosso trabalho pela burocracia do Estado, né? Por exemplo, o nosso trabalho, que depende das reportagens, a gente precisa de veículo. A gente tinha os veículos, o Estado não tem mais veículos, né? Não adquire mais veículos e não faz mais concurso para motoristas, né? Então, há algum tempo a gente já não tem mais o quadro em extinção de motoristas, com 2 motoristas de função lá na TV, e se contratava as locadoras, né? E esses contratos podiam ser feitos pela Fundação Piratini. E a gente agora não pode mais fazer isso. Então, a gente depende dos motoristas da SECOM. Então, a SECOM nos passa carro, nos passa motorista, e isso nem sempre é um fluxo desejável para nós. Então, a gente deixa de atuar na questão das reportagens, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer coberturas por conta disso. Então, o que é fundamental para um trabalho de TV e um trabalho de rádio, na questão das reportagens, ele deixa de ser feito. Então, tem uma série de questões de estar no governo para cumprir a função de TV, a função das emissoras, né, se torna muito mais difícil, sem contar com toda a questão legal, né, a questão jurídica, e toda essa questão que a gente vem passando dos últimos 4 anos, né, de instabilidade, né, essa instabilidade com relação aos nossos vínculos, aos nossos empregos, que se reflete da nossa condição emocional, psicológica, né, que fez com que muitos funcionários se desligassem, inclusive, da TVE, né? Então, muitos adiantaram, já... Diga. Durante esse processo todo, houve muita realocação de funcionários da TVE e da rádio, né, para outras secretarias. Teve gente que foi realocada na Polícia Civil, Brigada Militar, outros departamentos, né? Esse também foi um outro processo compulsório, assim, que foi de esvaziamento, né, das emissoras também, né? Mas hoje, como é que está o pessoal? Faltam profissionais? Faltam. Inclusive, a gente está agora num momento de tentar pensar juntamente com a direção como a gente consegue, né, em vista de uma total falta de perspectiva de concurso, né, que a gente sabe que não será feito novos concursos para que
o ideal seria a gente ter contratações via concurso, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. A gente tem cargos muito específicos, né? Que dificilmente a gente vai conseguir contemplar. Por exemplo, a gente não tem como pedir para outros órgãos do Estado nos mandar um técnico em áudio, um operador de mesa, um operador de câmera, né? Então, é muito complexo nesse sentido. Então, a gente está vendo como a gente consegue, nesse momento, é uma questão muito difícil também para nós, principalmente a gente que é ligado aos sindicatos e a gente que por muitos anos lutou para que a gente consiga fazer as nossas funções, né? Que a gente tem com relação às emissoras, a gente tem um mercado onde o profissional, muitas vezes, ele tem que fazer muitas funções, né? E a gente consegue ter uma qualidade de trabalho, uma qualidade de entrega de um conteúdo que as emissoras públicas têm também por conta disso, do editor se preocupar com o seu texto, se preocupar com o seu conteúdo, o entrevistador se preocupar com a sua pauta, com a sua entrevista, e não ter que pensar que ele tem que fechar a pauta, que ele tem que redigir o texto, que ele tem que operar o equipamento, ele tem que colocar no ar a entrevista, ele tem que fazer tudo isso, porque ele sabe que cada profissional é responsável por uma determinada parte desse processo, né? E agora a gente está vendo como a gente consegue fazer para que os profissionais tenham capacidade, agora nesse momento... Que já esteja meio parada, enfim, não deve ser tão difícil. Mas a Cientec era muito ativa, eram muitos dos contratos operantes, projetos, atendimento ao cliente, clientes ficando desesperados quando aconteceu o início, lá em 2016, a primeira notícia de extinção, enfim. E a atual situação é bem esdrúxula, porque, por um lado, ela não está extinta, como tu mesmo falaste agora, mas, por outro lado, como eu disse, ela foi das mais atingidas e não restou nada funcionando. A violência foi tamanha que, não sei porquê, nunca se soube, que fizeram questão de que nenhum laboratório, nenhum serviço permanecesse, ao contrário de outras fundações, né? Então, é isso. O que acontece? Lá em 2017, através da nossa ação civil pública, junto ao Ministério Público de Defesa do Patrimônio Público, a Cientec ficou impedida por liminar de extinção. O governo ficou impedido de extingui-la. Mas, passado um certo tempo, houve a ordem do governo para encerrar os trabalhos, houve vários pedidos de clientes durante meses. A data de encerramento foi sendo postergada por causa da pressão da necessidade dos clientes, mas chegou um momento que os projetos que ainda estavam vivos, né, não tinham prestado conta, não, para tudo, até os projetos. E os pequenos contratos de prestação de serviços foram sendo encerrados e proibidos de renovação e assumir outros trabalhos, enfim. Então, realmente, foi uma parada forçada em plena... Sim. E aqueles testes de qualidade que a Cientec fazia, tudo parou, então? Tudo parou. Algumas empresas muito necessitadas, porque o trabalho era importante para testar materiais, para desenvolver produtos, comercializar os produtos. Então, houve empresas que foram buscar esses serviços em outros estados. Mas nós não atendíamos só empresas, atendíamos pessoas físicas, órgãos públicos, condomínios, sociedades, hospitais, tudo que vocês possam imaginar. Esse pessoal, claro que ficou desassistido, não é como uma empresa que tem condição de mandar fazer seu trabalho em outro estado ou até em outro país. Então, ficou assim mesmo. Mas eu estava falando, então, que nós lá
tendo em vista a parada dos trabalhos, forçada, né? Então, nós entendemos que restava ainda o corpo funcional, mas o corpo funcional também foi deslocado, desobedecendo a liminar, porque a liminar previa que houvesse continuidade de serviços, não houve, o governo desrespeitou, o pessoal foi distribuído por órgãos, principalmente da administração direta, e então ficou absolutamente impossível mesmo de fazer algum trabalho. Então, nós vimos que ainda se podia salvar o patrimônio, né? E insistimos que a liminar prosseguiu, foi mantida, foram muitas as provas, foram a própria juíza que examinou no primeiro momento, ficou absolutamente surpresa com a quantidade de provas que nós aportamos. Bem, essa situação permaneceu, havia muitos, e há até hoje, muitos equipamentos, agora que as coisas estão se normalizando, muitos equipamentos que tinham sido obtidos por projetos, então, verba de FINEP, CNPq, essa coisa toda, não podia simplesmente desaparecer, né? Então, porque até se isso acontecesse, o próprio Estado do Rio Grande do Sul ficaria proibido de receber verbas federais. Era uma situação muito, muito grave. Então, a questão do patrimônio foi em frente, nós sempre procurando uma saída, e a saída de passar esse patrimônio para o UERGS nos pareceu a melhor. Acho que não haveria, depois de tanto debate, não haveria outro caminho mais lógico e que venha a permitir uma satisfação para a sociedade gaúcha. Eu não quero me prolongar demais. O professor Leonardo está aqui para nos falar sobre essa felicidade. E além disso, eu quero que ele nos comente sobre a perspectiva de ganhar uma sede própria da universidade. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite, Kleber. Boa noite aos colegas de mesa, como disse o Antônio, né? De mesa virtual. Primeiro, agradecer, né, ao convite feito pelo Kleber, pela equipe do Jornal A, já, né, para participarmos aí dessa live sobre o nosso patrimônio ameaçado. É uma alegria, né, poder estar aqui e partilhar com vocês aí algumas ideias, algumas percepções, né, e é importante olhar para frente, né, olhar para o futuro, né, a gente precisa olhar para o futuro, a gente precisa olhar para frente, seguir em frente, olhar para o futuro e sermos ousados, né, em propostas. Acho que isso é importante, é necessário, né, mais do que nunca se faz necessário. Acho que boa parte já foi falado, a Vera conseguiu trazer, né, uma síntese muito especialmente em relação à Cientec, do acordo, né, entre o governo e o Ministério Público Estadual, para que, então, com a extinção da Cientec, esse patrimônio, esses bens, vamos dizer assim, né, os bens da Cientec fossem repassados para a universidade. Claro que isso tem um custo, né? O governo do Estado, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, tem 2 grupos de trabalho neste momento constituídos, né? Numa parceria com técnicos da Cientec, técnicos da própria Secretaria e da Universidade, fazendo um inventário desses bens e também fazendo um outro grupo realizando um estudo, né, com estimativas de custos, ou seja, quanto custaria para o Estado, para o governo, né, desmobilizar esses equipamentos, essas estruturas e realocá-los em algum outro lugar. Claro que nós temos, acredito eu, que um limitante importante, não termos ainda uma área em definitivo, né, em Porto Alegre, nem para a reitoria, nem para a unidade de ensino. Isso, acredito que é um limitante, né, quando a gente pensa em desmobilizar equipamentos e estruturas de um lugar e colocar no outro. Há riscos de perda, né, porque imobilizar equipamentos, de desmontar, desinstalar,
há uma série de equipamentos, de estruturas que não podem sequer ser desmontadas, né, desinstaladas, porque para vários equipamentos a estrutura foi construída, a estrutura foi construída no seu entorno, né? Não foi o equipamento colocado lá dentro, né? A estrutura se constituiu no seu entorno. E nós estamos falando de uma estrutura de 25 laboratórios, né? Quer dizer, em 9 áreas de atuação, assim, um serviço muito, muito grande aí prestado para a economia gaúcha. E é um desafio pensar na possibilidade de retomada desses serviços, né? A universidade, ela enxerga todo esse movimento, esse processo, como a possibilidade não só de se qualificar como instituição, né, de garantir, digamos assim, uma melhoria dos serviços hoje prestados pela universidade, basicamente do ensino, pesquisa e extensão, mas também da retomada, né, de serviços que tradicionalmente vinham sendo feitos pela Cientec. E, nesse sentido, o próprio governo nos provocou, né, a própria Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, o governo do Estado, nos provocaram a apresentar uma proposta, que a universidade apresente um projeto, né, de desenvolvimento de inovação, ciência e tecnologia, que tenha a própria universidade, né, como uma centralidade do processo, mas que, acima de tudo, ela indique o que é possível fazer com essa estrutura da Cientec, no sentido de contribuir aí para a inovação no científico e tecnológico do Estado, em parceria com outras instituições, né? Então, isso é muito importante, pensar que não é a universidade assumindo uma estrutura e dar conta de tudo, né, mas a universidade, em parceria com outras instituições, poder retomar, né, parte, pelo menos, daquilo que era feito, e, por que não dizer, até propor, né, novas atividades, né, novas frentes, novas ações aí que, porventura, a gente possa identificar como necessárias, né, na área de inovação, ciência e tecnologia. Eu falo essa minha fala inicial também, ela tem o propósito de talvez provocar, né? Acho que o papel da academia é esse, né? A universidade tem o papel de incomodar, né? A natureza da universidade, incomodar, né? Desacomodar. Muito me parece que o processo de extinção das fundações, especialmente das fundações ligadas à área da pesquisa, né? FEPAGRO, Fundação Zoobotânica, Cientec, FEE, né? Se eu olhar para cada uma delas, eu vou ficar nessas 4 ou 5 fundações, cada uma delas tem uma história, uma trajetória de inestimáveis contribuições ao Rio Grande do Sul, né? A FEPAGRO, por exemplo, ela deu contribuições para a agropecuária gaúcha, para a inovação tecnológica da agropecuária gaúcha, que é inestimável, né, pelos serviços prestados à modernização da agricultura do Rio Grande do Sul. Né? A gente se vangloria, né? No passado nós vangloriávamos de sermos o celeiro do Brasil, perdemos o status para o Centro-Oeste, né? E também muito às custas, e hoje é o Brasil que é o celeiro do mundo, mas muito às custas do que a gente está vendo todos os dias na mídia, né? Da degradação ambiental, da perda de biodiversidade, da destruição de biomas como o Cerrado, o Pantanal, né? A Amazônia. Nós aqui, o nosso bioma, né, nós somos tão diferenciados que temos o nosso próprio bioma, né, que é o bioma Pampa, também é um bioma ameaçado, né, também é um ecossistema frágil, bastante ameaçado, por um tipo de atividade que não leva em consideração a fragilidade do ecossistema. E isso muito voltado a um pensamento, a uma cultura que eu chamo da cultura do imediato, né? É uma cultura muito imediatista, ou seja, eu preciso ter retorno de capital, né? De receitas rápido, e aí se faz uma atividade muitas vezes quase que predatória, né? Então, a ciência, a pesquisa, ela é importante no sentido de que, bom, nós precisamos nos desenvolver, isso é fato, né? Precisamos crescer e nos desenvolver, precisamos aquecer uma economia, ter uma economia pujante, né? Mas é importante que a gente preserve os recursos, que a gente
consiga construir um desenvolvimento, né, de base sustentável, de base durável, né, que não seja algo que se esgote logo ali adiante, né. Então, a Fundação Zoobotânica, nesse sentido, ela tem, sim, um papel estratégico, né, os serviços que a Fundação vinha prestando tem um papel estratégico, o que a FEPAGRO vinha fazendo tem um papel estratégico, né, o que a FEE, por exemplo, os estudos regionais da FEE mostraram, né, revelaram e desmistificaram que o Rio Grande do Sul tinha metade sul, que era pobre, e metade norte, que era rica, né? Eu sou um consumidor, posso me dizer isso, né? Como eu sou um professor universitário e, portanto, um animal acadêmico, né? Eu me considero um consumidor aí dos estudos da FEE, né? E a FEE desmistificou isso, juntamente com algumas universidades, conseguiu mostrar que a pobreza no Rio Grande do Sul, ela era difusa. Não havia um sul que era pobre e um norte que era rico, mas havia uma pobreza. Isso, para a formulação de políticas públicas, é fundamental. Não se pode formular política pública se você não tiver estudos, né, com embasamento, estudos práticos de campo para poder formular políticas públicas. E a gente vê uma dicotomia muito grande, há um discurso hegemônico, de alguma maneira, na sociedade. Primeiro, deixa eu voltar. A sociedade não se manifesta sobre a extinção das fundações porque a sociedade também tem uma dificuldade de entender o papel dessas fundações, né, a importância do que é produzido nessas fundações. Isso é uma falha tanto nossa, em alguma medida, né, graças a um espírito mais corporativo nosso, né, e é uma falha estrutural de uma sociedade também pouco escolarizada, também pouco estudada, né, e também há um sistema de educação que não valoriza isso. Então, levar para o sistema educacional, né, a valorização da ciência, a valorização do empreendedorismo, né, do desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, afinal de contas, qual é o papel da ciência numa sociedade contemporânea? Estamos todos agora, né, esperançosos de uma vacina, mas de onde vai sair a vacina? A vacina só poderá sair de laboratórios com muita pesquisa, com muito investimento, né, com muita cabeça, com muito patrimônio intelectual, né, envolvido para que se produza uma vacina para controlar a pandemia. Estamos todos enclausurados, né, confinados nas nossas casas, esperando, torcendo para que tenha uma vacina. Essa vacina só poderá ser produzida porque tem muita ciência sendo produzida, né? E aí você tem um empresariado que ele cria, né, uma visão hegemônica de que o nosso produto, ele é caro porque tem muito tributo. Isso é uma parte de verdade, isso não é totalmente verdadeiro, né? Se nós formos olhar uma perspectiva lá do Schumpeter, por exemplo, né, schumpeteriana, o nosso produto se torna mais caro no mercado, menos competitivo, porque tem menos inovação, menos tecnologia. Nós nos tornamos conservadores, nós produzimos mais do mesmo. O estado do Rio Grande do Sul é um campeão em produção de soja, e nós exportamos a soja em grão. Olha, a soja é produzida com tecnologia embarcada em máquinas, tecnologia embarcada em implementos agrícolas, com tecnologia de semente, tecnologia de insumos, fertilizantes, pesticidas, né, tecnologia de manejo de solos, tecnologia de transportes, para vender um grão in natura. Toda uma tecnologia desenvolvida para produzir e vender um grão in natura. Quem é que vai agregar valor sobre isso? Os outros que vão comprar o grão in natura. Os chineses que são, ao mesmo tempo, a China é o país que mais polui no mundo, né? E, ao mesmo tempo, é o campeão em produção de energias limpas no mundo, porque investiu em ciência e tecnologia. Professor, já retomo com o senhor. Já retomo com o senhor. Tá bom? Claro, tranquilo. Eu queria chamar agora o Elmar Bones, que o Elmar, ele trabalhou, foi repórter, editor e diretor. Ele foi editor e diretor da jornal Gazeta Mercantil aqui na década de 80, 90. E ele acompanha há muito tempo o trabalho das fundações. E eu queria pegar o gancho que o senhor falou aí sobre o trabalho da FEE. O Elmar sempre acompanhou muito de perto o trabalho da FEE. Inclusive, ele e um colega, Geraldo Rassi, fizeram uma entrevista no decorrer desse processo todo de extinção da FEE, fizeram uma entrevista com o economista Cláudio Accurso, e ele falou o seguinte para os repórteres. Ele resumiu o sentimento
que estava reinando, né? Num depoimento dele, ele perguntou para o Sartori, eu perguntei para o Sartori por que ele extinguiu as fundações. Ele não soube explicar. Fiquei com pena dele, com pena e com raiva. Pobre homem, o Palácio Piratini é um deserto. Elmar, o que tu acha que levou o governador Sartori a extinguir as fundações estaduais? Olha, essa é uma resposta que eu ainda não tenho clareza nenhuma a respeito dela. Aliás, gostaria até de colocar na roda aqui, porque é uma coisa que não encontra justificativa por nenhum lado. Por nenhum lado. O João Carlos Gun Torres, que foi secretário de Planejamento de 2 governos do PMDB, e é uma figura importante dentro do PMDB, e é um homem de planejamento, é um professor, um intelectual, ele disse que houve um viés ideológico que presidiu essa decisão, porque ela não encontra respaldo nenhum na lógica, sabe, na racionalidade. Extinguir da maneira como foi feito, que as fundações elas passavam elas sofriam críticas, e muitas críticas eram pertinentes, elas precisavam efetivamente de ajustes, isso é normal, precisava. Agora, uma decisão repentina, assim, quase surpreendente, de extinguir, sem nenhuma discussão e sem nenhum interesse em discutir nenhum aspecto da questão, até hoje eu não entendi a razão disso. Até hoje eu não entendi. Porque é o seguinte, eu acompanho há mais de 30 anos esse processo do déficit fiscal, que é um problema crônico do Rio Grande do Sul, que está se tornando um problema que hoje atinge toda a economia do Estado, né? Durante um bom tempo, durante uma década e meia ou 2 décadas, esse problema era um problema, essencialmente, um problema do governo, de caixa do governo. Mas hoje ele se estendeu, ele contamina toda a economia gaúcha, ele onera a economia gaúcha. O professor aí falou, a Vera falou, que empresários que faziam testes na Cientec se transferiram para outros estados para fazer esses testes, para procurar pesquisadores em outros estados. E não é só nessa área, em muitas áreas. Eu fiquei sabendo hoje, por exemplo, que um importador que importava pelo Porto do Rio Grande uma série de componentes, está importando por Itajaí, pela questão dos tributos. Então, a questão fiscal do Estado ela transbordou e ela virou uma questão estrutural da economia do Estado. Mas, digamos assim, que essa questão fiscal, do ajuste fiscal, que presidiu todas as medidas dos últimos governos, dos últimos 10 governos, a questão crucial foi o ajuste fiscal, foi equilibrar as contas públicas, não encontra explicação, porque atingiu as áreas do conhecimento, as áreas de pesquisa, áreas que funcionavam. Eu acompanhei a FEE desde o começo. Para nós, jornalistas, eu trabalhei muitos anos como repórter de economia. Para nós, jornalistas, quando surgiu a FEE, e quando a FEE começou a se estruturar e a produzir trabalho, e a produzir estatísticas permanentes, e ter um grupo de analistas lá dentro, aquilo foi um avanço, aquilo ali foi um ganho para nós. Né? A dificuldade de se obter informações, de se obter estatísticas, de se obter análise. Né? Então, e a FEE, por exemplo, o professor Leonardo falou dos trabalhos da FEE, mas a FEE fez uma coisa fundamental que a FEE, ele mencionou a questão a FEE desmistificou a questão de que a pobreza era uma questão regional, que era uma coisa que vinha de muito tempo. A FEE desmistificou isso, uma coisa importantíssima. Né? E uma outra coisa que a FEE desmistificou lá atrás, em 879, olha só quanto tempo, é que ela mostrou que o Rio Grande do Sul vinha num processo de uma crise econômica estrutural e que ela se refletia no setor nas finanças públicas, mas ela tinha uma base estrutural na economia.
e que vem bater nessa outra ponta que o professor Leonardo falou, que é essa coisa que o Estado, que atingiu um nível de desindustrialização de razoável qualidade, de razoável dimensão, nos últimos anos vem se desindustrializando e se tornou um Estado cuja principal riqueza é exportar soja em grão. Então, a soja ocupa 6 milhões de hectares. 6 milhões de hectares é 6 vezes mais do que o arroz, é quase 6 vezes mais do que o trigo. Né? A maior área plantada do Estado, 6 milhões de hectares, com todas as áreas aptas, digamos assim, para o plantio de soja, estão ocupadas para plantar a soja. Ocupam a infraestrutura do Estado toda, ocupam, enfim, e não deixa nada de imposto. Como é que um Estado vai alcançar um equilíbrio fiscal se ele tem essa situação? E agora, por exemplo, o governo do Estado tentou minimamente estabelecer uma alíquota para os insumos do agronegócio, né, os inseticidas, os agrotóxicos, que são isentos também na cadeia, toda a cadeia é isenta, não é só o grão, toda a cadeia é isenta. Ele tentou botar uma pequena alíquota, foi um bombardeio e ele retirou imediatamente. Tá? Então, essa é uma coisa muito grave, essa é uma situação muito grave que o Estado enfrenta. E eu queria assim, fazer esse depoimento e essa minha perplexidade. Tá? E outra perplexidade minha é a reação da sociedade gaúcha em relação a isso, né? Em relação a essa agressão que houve aos laboratórios, à pesquisa, tudo. E a sociedade, mais ou menos, parece que passou ao largo. Eu atribuo, mas não tenho certeza disso, eu atribuo ao comportamento da nossa mídia dominante, da nossa mídia de mais alcance, que ela não demonstrou, ela demonstrou muita sensibilidade para as versões do governo e nenhuma sensibilidade para os problemas concretos que decorreram dessa extinção. Então, eu queria ouvir o Antônio, porque o Antônio viveu essa coisa deve ter vivido intensamente essa questão, para trabalhar a questão jurídica, ele deve ter analisado muito isso. Eu perguntaria a ele se em algum momento ele chegou a ter uma clareza de por que essas extinções. Isso vai passar para a história uma das coisas mais absurdas, vai passar como um fato simbólico de como um Estado vinha num processo de suicídio econômico. Então, Antônio? Olha, Elmar, inclusive nós levantamos isso no início em diversas das ações jurídicas e acho que, né, embora a gente não tenha conseguido, né, deter o processo de extinção, porque ele foi, né, infelizmente, aprovado por maioria no parlamento, que representa, né, a sociedade na democracia, mas, inclusive, não havia justificativa técnica mínima que a própria legislação obrigava no projeto de lei. Nós demonstramos isso em diversos desses processos que nós fizemos, e acho que alguma parte dessas vitórias parciais que nós tivemos na justiça também se devem a nós demonstrarmos para os juízes, que afinal são membros esclarecidos da nossa sociedade, que era algo que eu concordo com o Elmar, que foi ideológico, e também para dar essa, para ser um ato de propaganda estrito sensu do governo, né? O governo então está com um Estado deficitário, ele vai lá e ele extingue um pedaço, né? Estou fazendo a minha parte, estou diminuindo. Nós conseguimos comprovar que era ridículo, né? O orçamento das fundações extintas juntos não chegava a 1% do orçamento do Estado, né? E algumas delas arrecadavam, como a própria Cientec, né? Que tinha arrecadação, né? E que boa parte dos custos da Cientec eram cobertos. Kleber. Pela parte dos custos das fundações eram instituições, né? Então se vê que era uma
uma extinção que não tinha fundamentação técnica mínima, e nós conseguimos mostrar isso diversas vezes, né, que não havia um estudo que tivesse acompanhado o projeto de lei para poder comprovar, né, para essas pessoas que havia, né, para os parlamentares e para a sociedade, que havia fundamentação técnica para extingui-las. Não havia. Não havia. Antônio? Foi um ato ideológico e político de propaganda do governo. Antônio, me permite fazer um questionamento, que o pessoal está me mandando alguns questionamentos. A frente jurídica considerou a possibilidade de questionar a legalidade da lei das extinções através de uma DIN? Isso foi estudado, mas nós descartamos essa possibilidade porque, veja, né, a lei autoriza o governo a extinguir. A lei sequer determinava as extinções, ela autorizava o governo a extinguir. E no sentido da estrutura da nossa república, cabe ao governo, né, determinar como é que os serviços públicos vão ser mantidos, né? Então, nós preferimos manter o nosso debate, né, manter a nossa luta concentrada na manutenção dos serviços públicos prestados pelas fundações. Quer dizer, obrigar o governo a não extinguir, porque seria isso, o governo estava autorizado a extinguir, nós obrigarmos o governo a não extinguir, juridicamente era muito difícil. Nós achamos, fizemos um estudo jurídico e seria um desperdício de energia. Teríamos que levar isso para o Supremo Tribunal Federal, principalmente, ou mesmo, então, no Tribunal de Justiça, se tentássemos caracterizar na nossa Constituição estadual, mas as chances de vitória seriam muito pequenas para a energia que seria despendida. Era mais importante nós nos concentrarmos, então, nessa luta da manutenção dos serviços, que é o que, de uma forma ou outra, pode impedir o Estado do Rio Grande do Sul de sofrer tanto prejuízo. A questão das liminares no Tribunal Regional do Trabalho, ela tem ela impede a colocação em pauta no Supremo ou não? Não tem nada a ver? Não impede, né? Só que pelos acordos que nós fizemos, vai ter que subir um caminho agora, né, do Tribunal Regional do Trabalho, passará ao Tribunal Superior do Trabalho e daí ao Supremo, né? Nós temos um caminho a ser percorrido, né? Ótimo. Antônio, eu quero passar agora uma pergunta para a Vera. O polo petroquímico é um exemplo de questão de políticas públicas com a Cientec, né? E aqui o João Vivian, do Senge, engenheiro da Cientec, ele lembra também que o Elmar lembrou bem sobre essa questão das políticas públicas com a Cientec, né? Do polo petroquímico e tal. E ele cita também a lei de 1% de alimentos, laboratório oficial do Estado. Vera, podia comentar algo sobre isso? Então, eu deveria ter comentado na minha primeira fala que houve, ao contrário de uma economia, num primeiro momento, houve renúncia de receita por parte do governador Sartori. Nós tínhamos essa lei do 1%, mas ela não era exatamente voltada para a parte de alimentos, era mais a parte de engenharia, né? E era uma forma de a Cientec ter recursos, era uma forma de se financiar, de ter recursos, todos os fornecedores, aqueles que faziam obras, ou, enfim, para o governo do Estado, recolhiam 1% do valor. Por exemplo, uma obra da Corsã,
vai implantar esgoto, não sei aonde, 1%, ou uma estrada, 1% vai para a Cientec. Essa lei, no mesmo instrumento que propôs, foi junto, não foi o mesmo instrumento, mas foi junto, concomitante, que propôs a extinção da Cientec, também propôs que a lei não valesse mais. Acabou a lei do 1%, acabou a fonte de financiamento, né? E fora, como já foi dito, fora toda a prestação de serviço que se fazia. E a parte de, talvez não, testes, ensaios, talvez não remunerasse tanto, mas a parte de consultoria, sim, remunerava e não era pouco. Inclusive, talvez vocês lembrem de um certo valor de muitos milhões de reais que voltou para o Rio Grande do Sul, daquela antiga briga com a Ford, não sei se estão lembrados, mas foram mais de 200 milhões de reais na época. Então, sim, houve uma perda também de recursos financeiros. Isso não tem explicação, não tem. Talvez a parte ideológica seja convincente, talvez não, talvez tenha mais coisas atrás disso, mas não são aparentes. Vera, eu queria lembrar também a FDRH, os serviços prestados, né, de qualificação dos servidores públicos, inclusive dos estagiários que entram na administração pública, né? Kleber, FDRH. Oi. Kleber. Oi. Eu não quero perder a oportunidade aqui. A Fundação de Recursos Humanos, que era uma escola de governo para qualificação de quadros do governo, e que tinha um espaço ali ao lado, que tinha uma sede ali ao lado do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. Isso. Ela foi fechada e o terreno dela foi permutado com o Zafari em troca de um presídio. Então, isso aí é um fato que tem que ficar registrado. O Rio Grande do Sul fechou uma escola para construir um presídio, confirmando a profecia do Darcy Ribeiro, lá em 1900, e quando ele voltou do exílio, que ele disse assim: se não fizermos escolas agora, não vai haver dinheiro suficiente para fazer presídios nesse país. O Rio Grande do Sul trocou uma escola de governo com a luta dos partidos de oposição à ditadura para criar essa escola, e trocou essa escola por um presídio. Tem que ficar registrado. Eu queria também lembrar sobre a Metroplan. A Metroplan, ela tem a Metroplan, o caos instalado na região metropolitana, né? E ela não foi extinta, o governo percebeu, valorizou, inclusive, a Metroplan, até agora foi a menos impactada, né? Mas houve uma movimentação agora, meses atrás, uma portaria da Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, de 13 de julho deste ano, né? Institui um grupo de trabalho para propor alteração da personalidade jurídica da Metroplan. Eu não sei se o Carlos teria condições de comentar do que se trata, por que alterar a personalidade jurídica, o Antônio, desculpe, por que alterar a personalidade jurídica da Metroplan? É que a Metroplan exerce poder de polícia, né? Por isso que ela, né, como ela tem entre as suas funções a fiscalização do transporte metropolitano, ela tecnicamente exerce poder de polícia, por isso que ela tem um caráter público, né? E não se consegue extingui-la tão fácil, porque tu não pode transferir para nenhuma entidade privada o poder de polícia. O poder de polícia ele é, né, exclusivo do Estado, ele é inerente ao Estado. Eu acho que eles estão estudando a hipótese para poder criar uma nova entidade que possa absorver as funções da Metroplan e permitir, ao fim e ao cabo, que eles, né, extingam venham a extinguir a fundação, né, transferindo as suas funções para um órgão que tecnicamente possa exercer
o poder da polícia. Essa é a interpretação que eu faço. Muito bom. Domício, tu acha que a grande mídia ela ficou a favor da extinção da Fundação Piratini e por quê? Por que os colegas jornalistas estariam contra a TVE e a FM Cultura? Bom, eu acho que a gente falou, assim, acho que nas falas aqui a gente já teve alguns indícios, né? Eu acho que o Leonardo falou, assim, sobre um discurso hegemônico aí que a gente tem nesse momento que não valoriza a ciência, não valoriza a cultura, não valoriza a educação. E a TVE tem muita essa característica também de estar trabalhando justamente com a cultura e com a educação. E a gente tem essa característica e a gente também tem uma necessidade e um trabalho, né, na nossa síntese, na nossa gene, de estar trabalhando com a questão da formação da identidade cultural do Estado, e isso é muito importante. E quando a gente tem, num momento como esse, que a gente tem uma falta de identificação e de apreço da população, né, do próprio Rio Grande do Sul, em lutar por causas como as fundações, é um papel que a TVE também tem esse papel, né, de mostrar qual é o verdadeiro valor dessas fundações, de mostrar qual o valor que a ciência tem na nossa sociedade, né, qual o valor que a cultura tem na nossa sociedade. E a gente sabe que, na realidade, o que as outras emissoras, né, de um modo geral, têm com prerrogativa, elas são estabelecimentos comerciais, né, e elas têm outras relações com o governo. Então, entre uma questão que a gente também tem muito preocupante, né, é o que se deixa de investir na TVE é gasto em publicidade dentro dessas outras emissoras também. Então, a gente poderia estar falando muito mais também sobre o próprio governo, a gente poderia estar mostrando muito mais o trabalho dessas fundações, a gente poderia estar falando muito mais sobre divulgação científica, mostrando muito mais, trabalhando muito mais para conscientização, tentando fazer, mudando um pouco do aspecto cultural da sociedade, né, tendo um outro discurso, que essa é uma das características da TVE, como uma emissora pública, né, e tentando cada vez mais se desvincular de uma ideia de uma emissora estatal e sim de uma emissora pública, de uma comunicação pública, de ter uma outra narrativa, né, de mostrar a diversidade do Estado, de mostrar as múltiplas culturas do Estado, e principalmente isso, né, mostrar quanto é diverso esse Estado e quanto a gente tem que valorizar a cultura, quanto a gente tem que valorizar a questão do empreendedorismo e principalmente, né, a divulgação científica. Se a gente conseguisse fazer esse trabalho, né, que a gente pensa, que a gente tem, que a gente conhece, que a gente pensa como uma comunicação pública, o trabalho de defender as fundações seria muito mais fácil, né? Porque, com certeza, esse interesse não é o interesse dos veículos comerciais, né? Porque os interesses dos veículos... Diga. A possibilidade de proximidade com o trabalho, o ensino da UERGS também, né? É importante. Essa é uma articulação que nós já estamos fazendo, uma aproximação entre outras possibilidades que a TVE e a FM Cultura têm. Essa é uma que a gente está desenhando, a gente está vendo como a gente pode aproximar também, por conta disso tudo que a gente falou, essa característica que está lá no gene da TVE, né, que é divulgar a produção científica do Estado, que a questão de TV educativa, isso, né, isso é um passado, uma visão mais da época lá da ditadura militar, mas mostrar a questão da cultura, os aspectos culturais, mas aí cultura de uma forma bem ampla, né, todo o conhecimento, toda a técnica, todo o saber, né, desde aquele saber mais tradicional até o saber que a gente pode estruturado a partir da educação, né, ou seja, desde do saber científico, do saber que a gente tem dentro da academia, até o saber da população ribeirinha, da população indígena, de qualquer população, de qualquer comunidade, né? Esse é um dever que a TVE tem de transmitir, de estar mostrando isso. Isso é diversidade e isso é identificação, né? A gente, enquanto gaúcho, a gente tem várias construções do que é ser gaúcho, né?
E isso passa também por uma universidade também, né? Pelas características que a universidade tem de construir os seus saberes dentro das áreas de humanas também, né? Então, e mesmo, né, pensando dentro dos saberes mais tecnológicos e também toda a questão das exatas também são construídos por pessoas, né? E onde aplicar esse conhecimento também precisa de características humanas também, humanísticas também, né? Então, essa própria construção, todas essas pesquisas, como a gente falou, da FEE, ele tem um caráter humano também. A gente tem que pensar que essa economia, ela também tem um fator humano, a gente tem que pensar que todo o desenvolvimento científico, e inclusive até o próprio meio ambiente, o ser humano também está incluso dentro desse meio ambiente, né? Então, tem todas essas características da pesquisa, e a universidade do Estado também seria um espaço o qual a TVE poderia estar trabalhando muito tranquilamente próxima, né? Tanto dentro e conjuntamente, quanto divulgando, né, o que a pesquisa e tudo que se faz dentro da universidade, dentro da UERGS, né? Professor Leonardo, ao potencializar a UERGS, nós estamos potencializando o trabalho dos servidores dessas fundações, né? O que o senhor acha? Então, Kleber, acho que... É a hora da UERGS, professor. É a hora da UERGS, né? É a primavera da UERGS, talvez, né? Quem sabe estejamos vivendo a primavera da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, às portas de completar 20 anos, né? Agora, em 2021, nós completaremos 20 anos de existência. 2 décadas, né? Entre baixos e altos, indas e vindas, né? Mas uma universidade, como disse a Aline, também é uma universidade resiliente, né? Uma universidade que tem sido resiliente e se adaptado, digamos assim, aos diferentes momentos do Estado. Eu vou recuperar a minha fala inicial, né? Quando eu disse que este é o momento de olhar para frente, né? É um momento de pensar o futuro, e mais do que pensar o futuro, é um momento de, talvez, todos nós, construirmos um novo futuro, né? Construirmos um novo futuro que ele necessariamente é diferente do passado, né? Ele tem raízes no passado, ele recupera, ele incorpora toda essa tradição, todo esse caldo dessas fundações, mas é preciso olhar o futuro e refundar, né? Eu tenho dito que a universidade talvez esteja passando por um processo, né? Se as coisas acontecerem, se as coisas derem certo, talvez a própria universidade vai estar se reinventando, se refundando, né? Em tudo isso. E isso também serve para essas estruturas que, no passado, elas tinham a sua existência e elas tinham um papel a desempenhar, mas me parece que o mais importante é nós fazermos um profundo debate, né, sobre, afinal, que papel essas fundações tinham, né, no desenvolvimento do Rio Grande do Sul, qual a contribuição que elas vinham dando para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Isso é importante, né, como que nós sensibilizamos a sociedade de que esses serviços, eles são importantes, eles são chaves para o desenvolvimento do Estado. Veja, nós temos hoje uma parceria com a Fundação, com a extinta Fundação Zoobotânica, né, mas fundamentalmente com os servidores da Fundação Zoobotânica, e temos um mestrado em andamento, né? Existe hoje um mestrado acadêmico aprovado há 2 anos, né, Aline? 2018, 19. Está desligado o teu microfone, Aline. Foi 18, pelo que eu me lembro. Foi aprovado, né? Veja bem, nós encaminhamos propostas de projetos de mestrado para a CAPES, né, e dos projetos enviados, né, 75% dos projetos da UERGS foram aprovados, incluindo o projeto em parceria com a Fundação Zoobotânica, num ano em que a CAPES aprovou 10% dos projetos encaminhados. Né? Nós conseguimos aprovar 75% das nossas propostas, e incluindo o mestrado acadêmico em sistemática e conservação da diversidade biológica. Né? A gente tem conversado bastante com o pessoal da TVE e a FM Cultura, né? Eu tenho dito para eles, uma universidade,
ela não pode prescindir, né, uma universidade que se preze, ela não pode prescindir de um veículo, de um canal para comunicar o que se produz de ciência, de arte, de cultura. O conhecimento que se produz na academia não pode ficar na academia. E não será através de papers, né, escritos e publicados em artigos científicos, em periódicos científicos, né, artigos direcionados a periódicos científicos, que não tem uma linguagem, né, inteligível para o conjunto da população. Então, para nós também é um desafio para a academia ter veículos de comunicação que possam divulgar, disseminar a ciência, a cultura, a arte, numa linguagem inteligível. E aí essa interação, porque não é o uso instrumental da TVE e da FM Cultura, é a parceria dos pesquisadores da universidade, dos professores da universidade, com os técnicos, os servidores da TVE e FM Cultura, jornalistas, né, técnicos da equipe, que conseguem ajudar a universidade e nós, pesquisadores, a construir uma linguagem que seja inteligível para a sociedade, de popularizar a ciência. Os países desenvolvidos, eles ou são desenvolvidos e a sociedade valoriza a sua ciência, os seus pesquisadores, porque se construiu uma linguagem inteligível para eles. Os europeus compreendem o papel de uma academia. Por quê? Porque se construiu isso desde o processo de formação, de educação de uma criança europeia, é incutido nela a importância da ciência, do conhecimento científico e tecnológico, a importância da cultura, valorizar a sua cultura local e regional. Olha o que é a colcha de retalhos que é a Europa unida. Né? Não deixou de ter as suas identidades, né, culturais regionais, porque se tornou uma União Europeia. Né? Mais do que nunca se valorizam as culturas locais e regionais. Né? Mas isso se constrói através de veículos, né, de instrumentos de comunicar, de popularizar isso. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que a gente está diante de um grande desafio. Né? Nós nos reinventarmos e, mais do que isso, nos desafiarmos como instituições públicas e servidores públicos, acima de tudo, a apresentar um projeto ousado de política pública, né? Porque é isso que talvez o governo espere, né? É política pública, e mais do que isso, política de Estado, porque nós não temos política de Estado nessa área. Então, entra um governo, veja bem, havia um governo, não me lembro agora, mas até o governo Tarso Genro, né, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia existia. Né, criada em alguns governos anteriores, aí tinha uma Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Chega no governo Sartori, fundiram a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia com o Desenvolvimento Econômico. Ou seja, ali já mostra, no meu entendimento, um estreitamento de visão de mundo de que as duas coisas podiam estar juntas para formular política pública. Não podem. Elas têm tempos diferentes de acontecer. As políticas de desenvolvimento econômico, elas normalmente são mais rápidas, elas precisam de velocidade maior. A política de inovação, ciência e tecnologia é um investimento de longo prazo, é um investimento para o futuro. Né? Hoje, o programa Inova-RS do Governo do Estado, né, da nossa Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, é uma prova disso. Né? Você tem 8 ecossistemas regionais de inovação em todo o Estado, e a UERGS participa ativamente desse programa, porque, para nós, a universidade, é uma aposta no futuro. Né? É um exercício de apostar no futuro, de você criar uma cultura, um ambiente de inovação, né? Envolvendo sociedade civil, poder público, a academia, o setor produtivo, a pensarem juntos o que aqui pode ser possível de inovar, de desenvolver, como fazer isso e tal, pensar, né, coletivamente nesse processo. Então, quando se recria agora no governo Eduardo Leite, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, bom, parece ser uma sinalização de que sim, nós precisamos valorizar, né, essa área importante em termos de política pública, e talvez para nós, servidores, este é o momento de nos desafiarmos a propor ao governo, né, políticas públicas nessa área, seja na área, né, da Fundação Zoobotânica, pesquisa agropecuária, estudos de economia e estatística, ciência e tecnologia, né, e termos uma TV pública, como disse o Domício, né, a TV pública não necessariamente estatal, mas um veículo de comunicação público que possa comunicar, né, tudo isso que possa vir a ser produzido, né, por essas instituições, ou por um arranjo dessas instituições, né? Acho que isso é muito importante. A universidade, ela não pode ser vista como
a tábua de salvação, né, ou o locus para, como vou dizer, acomodar, digamos assim, as estruturas, já que as estruturas foram extintas, então, quem sabe, a gente encontra um locus de acomodação disso. Não, a universidade, ela também está sendo, nesse momento, desafiada, junto com os parceiros dessas outras instituições, a pensar um novo projeto, um projeto inovador de política pública na área de ciência, na área de cultura, né, mas que ele seduza os governantes e que ele seduza, acima de tudo, a sociedade, porque é para a sociedade que nós devemos prestar serviço, né? Então, tem que ser um projeto que seduza a sociedade gaúcha. Muito bom, professor. Eu queria conversar um pouco com a Aline. A Aline é curadora de uma das curadoras da coleção de insetos. E, se eu não me engano, ela é herdeira essa coleção dos pioneiros, né? Da coleção científica do Museu de Ciências, né? Lá do professor Ludwig do Kupp, né? E há um entendimento equivocado de alguns administradores do museu de que aqueles acervos científicos poderiam ser colocados como num banco de dados para deixar disponível para todo mundo na internet e ficassem como um depósito lá, atirado num canto lá, mas tudo na internet. Por que esse entendimento é equivocado, Aline? Eu acredito que é um pouco de falta de conhecimento, né, de como funcionam as coleções científicas. Na verdade, as coleções científicas, elas passam por um intercâmbio permanente, uma troca permanente com a comunidade acadêmica, né, com a comunidade científica. Então, as coleções são fonte de informação biológica, tanto para estudantes de pós-graduação quanto para pesquisadores do mundo inteiro que nos procuram, né, e que vêm examinar o material e, eventualmente, a gente também a coleção científica é algo dinâmico, não é simplesmente um monte de bichinhos mortos ou espetadinhos em alfinetes, como no caso dos insetos, ou em vidros com álcool ou formol. Não é simplesmente cuidar de uma coleção, não é só para tirar pó das prateleiras, né? É uma coisa muito mais ampla. Então, tem que ter toda uma política de curadoria, uma política de disponibilização dessa informação, né? E existem vários níveis de disponibilizar essa informação, né? Existe um nível que vai interessar ao público, existe um nível que vai interessar aos formuladores de políticas ambientais e existe um nível que vai servir à comunidade acadêmica científica. Então, é preciso ter esse entendimento, né? E, infelizmente, a gente passou por algumas tentativas, né, mal sucedidas de informatização desses dados, em que os pesquisadores não foram, de fato, ouvidos, né, sobre a melhor forma para fazer isso. Então, a gente teve certas dificuldades, mas eu acho que faz parte, a gente ainda mantém, né, é a nossa função cuidar para que essas coleções continuem servindo e continuem exercendo a sua função de depositório de informação biológica, né? O atual governo, ele me parece mais disposto, né, a permitir o trabalho dos pesquisadores, ao contrário do governo anterior, que me parecia que eles não davam muito valor, né? O atual governo parece que está disposto, eles fecharam receberam uma verba fruto de uma parceria com o Ministério Público, né? A SEMA recebeu, que inclusive direcionou para arrumar o telhado do prédio, do imóvel do museu, né?
Sim. E havia algumas coleções lá ameaçadas, né? Coleções históricas estavam ameaçadas até pela chuva, né? De ser danificadas. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre o atual momento do museu em relação ao governo Sartori. Não, que houve uma melhora nas relações, né, no diálogo, houve, sem dúvida houve, né? A gente ainda enfrenta algumas dificuldades, né? Houve, por exemplo, os colegas do setor administrativo foram deslocados para o centro, né? Para a SEMA, para a estrutura da SEMA, propriamente dita, né? No local. Então, assim, para vários processos administrativos se tornaram mais lentos, porque a gente não conta com o colega ali do RH, o colega do... Enfim, houve uma diminuição, né, da parte administrativa lá na sede, né? Algumas dificuldades também em termos de infraestrutura para ir a campo e tal, mas, sem dúvida, agora pelo menos é possível dialogar, né, em uma certa medida, né? O atual diretor da divisão, né, ele é uma pessoa acessível, né? Então a gente tem conseguido resolver certos problemas, né? Mas com os problemas advindos da incorporação na estrutura da administração direta, como já comentado anteriormente. E isso realmente trouxe prejuízos que são inegáveis, né? Há dificuldades, inclusive, para compra de materiais básicos no trabalho diário ou não? Sim, a gente já teve alguns problemas, né, para compra de material. Tudo, não é que não se consiga, mas tudo agora é um pouco mais demorado, um pouco mais burocrático para se conseguir, digamos assim, né? Mas, assim, na história da Fundação Botânica, a gente sempre aprendeu meio sozinho, né? Então, se a gente fosse esperar para obter da estrutura do governo o mínimo para trabalhar, a gente não teria feito tanta coisa que fez ao longo das décadas, né? Então, a gente adquiriu, digamos assim, uma certa independência, né? Para buscar o recurso, muitas vezes a gente coloca o dinheiro do próprio bolso para financiar ou para financiar nossos trabalhos, isso continua. Não é só nesse governo, foi de vários governos. Então, de certa maneira, a gente está, infelizmente, acostumado a essa situação. Elmar? Sim. Está me ouvindo, Elmar? Estou ouvindo. Eu não sei se tu acompanhaste o trabalho da Fundação Zoobotânica na Braskem. Eles vários pesquisadores era um grande projeto, né, Aline? Sim, na Braskem, desde a época da implantação do polo, né, petroquímico, houve um convênio, né, uma área de proteção, contrato, né, foram contratados os serviços da então Fundação Zoobotânica, né, foram feitos levantamentos naquela área do parque que pertence ao antigo polo petroquímico, né, hoje Braskem. É até um livro, né? Sim, tem livros e da Copesul. Material, né? Boa parte do material coletado em Triunfo ali está nas nossas coleções, né? Foi um trabalho ao longo de anos. A gente poderia citar aqui o trabalho de inúmeros pesquisadores, né? O trabalho da Vera com as algas nos lagos de Porto Alegre, os lagos de todo o estado do Rio Grande do Sul, né? A Vera Werner, ela presta consultoria na área de algas tóxicas. Uma referência, né? Todos os órgãos de tratamento, né, de água, né? Nós temos também o setor de paleontologia, que historicamente sempre foi muito forte no museu,
né? Todos os laudos paleontológicos são feitos pelos colegas, né? A doutora... Parceria com o Dyer, né? Jorge Ferigolo, exatamente, né? Os colegas que trabalham nos planos de manejo, das unidades de conservação, enfim, até corro o risco de omitir alguns aqui. Nós iríamos ficar até amanhã de noite aqui. Exato. Tem pessoal que trabalha com educação ambiental também, né? Ouvindo o pessoal falar de educação e de disponibilizar a informação de maneira acessível para o grande público, né? Então, tem toda a área expositiva do museu, as atividades, por exemplo, o museu vai à escola, que a gente carrega parte do nosso material, nossos bichos, nossas plantas, nossos modelos, né, de fósseis, e a gente leva para as escolas públicas, principalmente de periferia, o Ciência na Praça, por exemplo, também é uma atividade tradicional, né? Então, é uma série de atividades que, como museu e como jardim botânico, e mais o Parque Zoológico, que nem desnecessário falar o quão popular que é o Parque Zoológico, né? Que é um lugar de lazer acessível. Oi, Omar. Eu acho que faltou falar porque há um patrimônio imobiliário dessas fundações, né? Há um patrimônio imobiliário. A Centec tem lá a Centec tem um nome de um espaço, acho que 90 hectares ali em Sapucaí, Cachoeirinha. onde tem os laboratórios. Jardim Botânico, toda aquela área importante ali em Porto Alegre, né? Tem 36 hectares. a área do próprio zoológico, né? Tem áreas muito importantes. Mas que eu acho que devia ser uma coisa que vai ficar está em aberto hoje. Mas uma coisa que eu queria falar assim, que para mim é definitivo em relação ao caráter irracional dessa decisão, é que a Centec, por exemplo, eu acompanhei, até escrevi um livro sobre isso, eu acompanhei todo o processo de disputa do polo petroquímico do Rio Grande do Sul, disputando com São Paulo, tinha 4 estados disputando, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul venceu a disputa, era uma disputa política na qual, politicamente, o Rio Grande do Sul não tinha muita vantagem. Tá? Mas contou que o Rio Grande do Sul era o único estado que tinha um estudo pronto, feito na Centec, um estudo básico das condições que o estado tinha para abrigar um polo petroquímico. E, no fim, giro dos ovos, foi isso que acabou sendo um dos fatores decisivos, né? Então, só esse exemplo da importância de como se abriu mão de uma instituição que tinha um histórico de serviços. A questão do carvão, hoje o carvão se tornou uma coisa meio atravessada pela questão ambiental, né? Mas a questão do carvão era as pesquisas que foram feitas por desenvolvidos sobre gaseificação de carvão, uma série de coisas importantíssimas que não sei o que vai acontecer, né? Não sei o que vai acontecer, vai voltar a estaca zero do lixo. Mas, enfim, eu acho o seguinte, pelo que eu entendi, inclusive, dessa nossa discussão, para não ver só coisas negativas nisso tudo, eu acho que talvez não tenha um fator muito positivo acontecendo aí, é que esse processo vai desembocar no fortalecimento da UERJ, que é uma instituição que mereceu também muito pouca compreensão por parte dos nossos governos, né? E mereceu muito pouca atenção, muito pouco apoio por parte dos nossos órgãos de comunicação, que nunca entenderam e não quiseram entender a importância da Universidade Estadual. Então, eu acho que agora, né, depois de todo esse processo lamentável, chegamos a um momento em que isso vai resultar no fortalecimento da UERJ. É uma coisa animadora, eu acho que a gente deve acompanhar bem isso e prestar atenção nisso, porque pode ser um momento muito importante. Kleber. Oi, Bena. Então, eu acho que vou aproveitar a deixa para comentar
que já está havendo a transferência do patrimônio da Cientec. Isso é muito importante, é uma ação que está acontecendo agora, é em tempo real, não é uma coisa que vai acontecer, não, já está acontecendo, eu acho que depois o Leonardo pode completar, acho que já está numa fase bem adiantada, essa passagem do patrimônio, aqueles equipamentos todos, alguns caríssimos, conseguidos com recursos federais, FINEP, CNPq, essas coisas todas estão sendo passadas para o UERGS. Eu não sei, estou também recolhendo informações sobre como se dará, talvez, no futuro, ação semelhante a partir de outras fundações. Não sei se isso será possível ou não, mas a questão do patrimônio da Cientec já está acontecendo, então é hoje, né? E vamos ver, à medida que esse patrimônio for sendo avaliado dentro da UERGS, for sendo direcionado para as áreas todas, porque são muitas áreas, é química, engenharia de diversos tipos, alimentos, até a parte de civil, eletroeletrônica, então, é muita coisa boa que está lá disponível para que a UERGS vire uma nova UERGS. Sem dúvida, é um turning point aí, não é? Vai ser a UERGS antes e a UERGS depois desse patrimônio. Todos nós esperamos. Obrigado, Vera. Nós vamos agora, já estamos com mais de 1h30 de bate-papo, muito agradável, por isso passa muito rápido, né? E eu queria que o Antônio fizesse as considerações finais. Bom, acho que foi, de fato, muito interessante. A gente viu aqui diversas experiências e conseguimos recompor essa história toda de luta e ver que, de uma forma ou de outra, né, apesar de concordar que talvez a resistência, a reação da sociedade na época, anestesiada por essa campanha contra o Estado, não foi muito incisiva, mas o processo de resistência nesses 4 anos tem feito que a gente consiga impedir, pelo menos, o prejuízo absoluto do Estado do Rio Grande do Sul, né? Que nós estamos conseguindo manter aos trancos e barrancos os serviços públicos prestados pelas fundações, estamos conseguindo agora novas transferências, então, como mostrou agora a Vera, do patrimônio para a UERGS e dar um impulso à universidade. Eu acho que isso demonstra que vale a pena a gente lutar e resistir, não aceitar esses pratos feitos, não ficar passivamente aceitando o delírio de qualquer autoridade, e que, ao fim e ao cabo, a gente consegue muita coisa na preservação da história e da cultura do Rio Grande do Sul. Foi muito interessante, ficamos à disposição para continuação um tempo do outro, daqui a um tempo, ver o que avançou nisso, o que nós conseguimos ainda manter. Boa noite. Obrigado, Antônio. Domício, fala aí o que nós podemos esperar dos novos programas na TVE e aqueles deliciosos programas da FM Cultura. Bom, a gente está num período, que, inclusive, infelizmente, por conta de muitas vidas, por conta dessa pandemia, a gente consegue dar um valor bem especial para o trabalho que é desenvolvido pela TVE, porque agora os trabalhos, não só da TVE, mas de todas as fundações, que bom que a gente conseguiu preservar os trabalhadores e as funções, mesmo que a gente não tenha essas fundações, porque a parte de comunicação, cultura, ciência, tecnologia, a gente está vendo o quanto são necessários, tudo isso, e nesse momento que a gente conseguiu sobreviver até aqui, a gente vê o quanto é necessário, esses trabalhos, são necessários, e até para dar esperança, nesse momento que a gente vive. Então, a função da TVE está sendo muito valorizada nesse momento. A gente tem feito bastante trabalho, a gente tem colocado muita coisa com relação à prestação de serviço e mostrado o quanto tem se produzido na área de cultura, que a cultura também tem se adequado,
a esse momento, tem achado saídas para continuar produzindo. É um setor que tem passado por grandes necessidades, né, devido a esse momento, né, então a gente também tem que valorizar e tem que mostrar o que está sendo feito. Então a gente continua com Estação Cultura, com alguns programas, né, com contingente bem menor, né, para questão de distanciamento e tal, mas a gente continua no ar, né, continua fazendo muita coisa ali pela TV, e a gente vai continuar, com certeza, colocando muita coisa, principalmente na questão de prestação de serviço e mostrando muita coisa que o próprio governo tem nos utilizado nesse momento, né? Então, o próprio governo conseguiu se dar conta, nesse exato momento, da necessidade de utilizar uma TV, porque para chegar aos gaúchos, né, chegar nas pessoas, agora tem que ir direto à casa das pessoas, né? Então, nesse momento também está sendo valorizado muito o nosso trabalho, então a gente segue trabalhando, estaremos lá, conforme se tudo der certo, ampliando, né, o nosso potencial, chegando em mais residências e comunicando cada vez mais com os gaúchos de uma forma honesta, direta e cada vez mais, né, menos verticalizada, né, mais horizontal possível. E satisfação estar com todos vocês aqui, espero encontrá-los em outro momento aí, quem sabe mais adiante de uma maneira presencial aí, né, para a gente poder conversar e avançar nessas questões todas aí, certo? A todos uma boa noite. Obrigado, até. Muito obrigado. Professor Leonardo, suas considerações finais. Então, agradecer, né? Em primeiro lugar aí, mais uma vez agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa, acho que são espaços importantes para a gente debater, refletir e, acima de tudo, pensar juntos alternativas, saídas, né? E saídas positivas, alternativas positivas, né? Para a sociedade gaúcha. Eu volto a frisar, nós estamos sendo desafiados a pensar em projetos, né, em projetos que sejam inovadores para a retomada de serviços, né, e do papel que essas instituições tinham, né, para a sociedade gaúcha. Se essas fundações não mais existem, como que esses serviços, né, podem e devem continuar a ser prestados à sociedade gaúcha. Em primeiro lugar, bom, tem primeiro obstáculo que tem que ser vencido, né, a sociedade tem que querer isso, ela tem que ser convencida de que isso é importante, é necessário para uma sociedade desenvolvida, né, e nós temos um problema histórico no Brasil, né, de que os serviços públicos, eles têm uma fama, digamos assim, embora é graças ao serviço público, né, que muito se avançou na sociedade, no seio da sociedade, né, haja vista a pesquisa que é feita nas universidades públicas no Brasil, né, se não fosse a pesquisa nas universidades públicas e nas instituições públicas, né, nós estaríamos ainda, né, lá no medievo, né, provavelmente na Idade Média ainda, né. Então, acho que tem aqui uma barreira a ser transposta em relação a isso. Veja a TVE, né? Hoje a TVE oferece um programa que é o pré-ENEM, né? A gente não tem a menor noção do que isso significa para muitos jovens no interior do Rio Grande do Sul. A gente não tem essa noção, né? O alcance que isso tem na formação de jovens no interior, né, em cidades pequenas, que tem alcance, um canal aberto, uma TV aberta fazendo esse tipo de programa, né? Então, é preciso sim a gente fazer, né, essa discussão. Agora, imagina se isso, numa TV pública, né, você consegue ampliar para uma formação, por exemplo, programa de formação para os servidores públicos, não só do Estado, mas para os municípios, que você consiga, num canal aberto, levar o programa de formação, de atualização, de capacitação de servidores públicos, de gestores públicos, né, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma escola de governo, por exemplo, né, que possa se utilizar de um recurso como este para levar formação, atualização, capacitação e informação, né, a servidores públicos, né, qualificar os serviços, né, num sistema aberto, num modelo de universidade aberta, por exemplo, né, em que as pessoas não têm que sair de casa para ter essa informação. Então, assim, há uma dimensão a ser explorada, mas vai depender muito de nós também, servidores, né, engajados aí, comprometidos, de apresentarmos um projeto que seja ousado, né, que seduza não só a sociedade política, né, mas que seduza a sociedade civil,
né? Acima de tudo, que a sociedade civil, ela entenda, ela perceba a importância dessas instituições, mais do que isso, a importância dos serviços que essas instituições vêm prestando ao Estado. Eu digo vêm, porque os serviços não acabaram, nem as pessoas foram demitidas. Então, essa lógica de achar que enxugar o Estado resolve os problemas de uma economia, né? Nenhum país do mundo que saiu das suas crises o fez enxugando o Estado. Ao contrário, né? Em momentos de crise foi quando o Estado mais esteve presente, mais forte esteve o Estado para poder socorrer, né, a sociedade, socorrer a economia. Não há nenhum exemplo de que o Estado se retirou, deixou a selvageria tomar conta e aí a nação prosperou e se desenvolveu e tal. Não há exemplos na história da humanidade sobre isso. Então, sim, o Estado ele é importante, nem o Estado máximo, nem o Estado mínimo, o Estado necessário, né? O Estado necessário para garantir a qualidade da população, a qualidade de vida da população. E a ciência, a educação, elas são parte intrínseca desse processo. Não se desenvolve sem ciência, sem educação. Não há caminho outro que não seja esse. Muito bom, professor. Obrigado. Elmar, qual o papel dos jornalistas, dos jornais, TVs e rádios nesse processo? Tu acha que os jornalistas pecam ao não dar cobertura devida? Aí é uma questão mais complexa. Aí é uma questão mais complexa e mais. Nós temos um sistema de comunicação no Brasil distorcido, né? Isso é uma coisa que vem de muito tempo e nós ainda vamos demorar muito tempo para encaminhar isso. Nós temos um sistema de comunicação que é muito atrelado ao oficialismo, tá? Aos governos, muito atrelado às versões oficiais, né? Aos discursos oficiais, e muito sensível a isso, e muito pouco atento às manifestações da sociedade, e muito atento, e assim, às vezes, escassamente atento aos reais interesses da comunidade, e muito distante das comunidades. Então, eu acho que nessa parte nós ainda temos uma luta muito grande pela frente, né? Para ter um ambiente de comunicação que seja mais de acordo com as necessidades da nossa democracia tão problematizada. Mas eu acho que a nossa luta, eu acho que essa luta do pessoal das fundações é um caso exemplar, entende? É um caso exemplar. O denodo e a resiliência de todos esses grupos é um caso exemplar. Assim como a extinção das fundações, sem qualquer explicação lógica, sem qualquer justificativa racional, vai passar para a história como um caso de obscurantismo, de uma coisa contra a inteligência, contra a pesquisa, contra a ciência, sem razão nenhuma, sem explicação nenhuma. Eu acho que essa luta do pessoal das fundações, essa luta, assim, essa coisa renitente, firme e ponderada, porque não em nenhum momento descambou para... Tá? Eu acho que ela também é uma coisa exemplar e vai passar como um exemplo de defesa do interesse público. Defesa do interesse público. Que, embora os funcionários estejam lutando primordialmente em função dos seus cargos, das suas funções, da sua estabilidade, da sua vida, enfim, que é legitimamente defensável, eles também, a gente percebe em toda a movimentação deles, o sentido do interesse público. E isso é uma coisa extremamente importante, porque esse discurso contra o Estado, esse discurso hegemônico contra o Estado, contra os funcionários, é uma coisa que, no fundo, é um discurso que desdenha do interesse público. Ótimo, Elmar. Obrigado. Foi muito boa a conversa. Aline? Tu acha... Aline? Sim. Tu acha que
os ambientalistas não vamos precisar acampar no Jardim Botânico para defendê-lo? Eu espero que não precise, mas eu espero que a gente se reúna no Jardim Botânico para comemorar, quem sabe, Um abraço simbólico. a nossa sobrevivência, e não só a nossa sobrevivência, mas o impulso que eu espero que a gente tome a partir desse curso de pós-graduação, com a UERGS, que a gente não vai desistir de brigar pelo que a gente acredita. A gente vai atrás das bolsas para os nossos estudantes de C, e a gente vai continuar batalhando. Eu espero que em breve também os espaços sejam abertos de novo para o público, que a pandemia arrefeça, né, e que a gente possa liberar os espaços do Jardim Botânico, do Zoológico, enfim, e do museu para o público. E eu quero dizer também que quando a gente falou sobre a receptividade da sociedade, na verdade, a gente, em todo o processo de extinção da Fundação Zoobotânica, a gente sentiu muito acolhimento por parte da comunidade, tá? A gente se sentiu acolhido na nossa luta, né? Não foi por falta de apoio, não, das pessoas, né, do público em geral. Eles sempre falaram com muito carinho do nosso trabalho e sempre nos apoiaram muito, né? Um exemplo foi aquele abraço simbólico lá no Jardim Botânico, né? 2 abraços, por sinal, e mobilizou a população de todos os bairros ali próximos e também durante a votação lá do projeto. Então, a gente, por eles também, a gente tem mais que continuar a nossa luta e continuar resistindo. E espero que com boas novidades e que realmente, assim como o professor Beraldo falou, que a gente possa trabalhar num projeto, em mais projetos, né, amplos, né, envolvendo o pessoal qualificado, tanto da universidade quanto das fundações que foram extintas, né, e é isso, acho que a gente não pode desistir nunca. Tá ótimo, Aline, muito obrigado. Então, tá, eu acho que eu não esqueci de ninguém, né? Eu agradeço a participação de todos e uma boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigado, Kleber. Obrigado, colegas. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Abraço.